nós estarmos buscando nele a condução maravilhosa do seu Espírito Santo. Queridos, quero compartilhar com você Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, onde o apóstolo Paulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É tão importante estes versículos que Paulo está escrevendo aqui, já é uma oração ou uma saudação que ele está dando para os irmãos de Filipos. É importante que Paulo ele revela coisas profundas, grandiosas nestes versículos. Observe que quando ele fala, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós temos que ter em mente que cada um de nós passamos por adversidades, lutas, embates, temos prejuízos, temos perdas, passamos pelo sofrimento. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora tiveram perdas irreparáveis, prejuízos nas suas vidas, perderam alguém muito próximo, pais que perderam filhos, e tudo isso faz parte de um propósito de Deus. Deus, ele permite certas coisas na nossa caminhada para que nós venhamos compreender melhor o propósito dele nas nossas vidas. Paulo, ele viveu diversas situações. Nesse capítulo 4, a partir do versículo de número 10, você vai observar Paulo, ele fazendo menção de problemas, de dificuldades que ele passou. Ele aprendeu a viver em qualquer situação. Olha o que diz o versículo de número 11. Não digo isto como por necessidade, porque já padeci, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído. Olha o que Paulo diz aqui. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo é que, independente da situação que ele passava ou que ele estava passando, ele aprendeu a enfrentar todas essas adversidades com esperança, com alegria, com confiança no Senhor. É por isso que ele diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, eu aprendi a me contentar em qualquer situação. Não que ele se conformava com as perdas, não que ele se conformava com os açoites que ele levava, com os naufrágios que ele enfrentou. Não era que ele se conformava com estas coisas, mas ele sabia que ele passava por essas situações por um propósito maior. Estou padecendo estas coisas porque eu estou padecendo por amor a Cristo, porque o próprio Cristo diz lá em Atos capítulo 9 que importaria o quanto ele deveria sofrer por amor ao nome dele. Então ele entendeu que essas situações que ele passava era justamente por amor a Cristo. Quando ele foi chamado por Cristo, o próprio Cristo já deixou ele ciente
de que por amor a ele ia padecer, ele ia sofrer. Então ele diz, então eu aprendi a conviver. Eu aprendi estar contente, e ele fala aqui no verso 11, que ele diz, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em qualquer situação, ele aprendeu a contentar-se com o que ele tinha, porque o que ele tinha de melhor era isso que trazia um contentamento para Paulo, que ele diz, eu já aprendi a me contentar com o que tenho. E o que é que você tem? Ele diz, eu tenho Cristo Jesus. Eu tenho um propósito no coração de servir, e por ele eu daria a minha própria vida. Então nada é mais importante do que o Senhor. Então nós passamos por lutas e por provações por amor a Cristo, nada substitui Cristo em nós. Nada é superior o amor de Cristo. É por isso que quando ele chega no versículo de número 19, ele fala essa oração e saudação aqui, ele mostra a riqueza de Deus. Deus, ele é rico. E como é que eu posso entender o que é riqueza de Deus? É ouro, é prata? São coisas preciosas? Não. A maior riqueza de Deus é quando ele demonstra o seu amor, a sua grandeza, a sua bondade, o seu cuidado, a sua misericórdia para com cada um de nós. Essa é a riqueza de Deus. O Deus, ele tem e ele deu o melhor que ele tinha em prol de cada um, que era o seu filho. É tão importante que o próprio Deus revela a sua riqueza, mostrando a sua glória através do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João diz que ele se manifestou no mundo. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pode entender que Deus, ele é rico porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a riqueza de Deus. Mostrar o seu grandioso amor por cada um dos seus filhos. Mostrando o seu amor na criação, mostrando o seu amor pelos os pecadores, por aqueles que não merecia, mas ele demonstrou, ele nos amou de tal maneira. E quando nós provamos desta riqueza de Deus e compreendemos esse plano, nada é mais importante do que Deus em nós. Se nós observarmos lá na Babilônia, havia 3 jovens que um dia, diante de um maiores desafios da sua vida, eles enfrentaram uma fornalha, mas eles tinham consciência daquilo que Deus tinha depositado no coração dele. Deus tinha depositado os tesouros em vasos de barro. Aqueles homens, diante da maior potência do mundo antigo naqueles dias, eles tomaram uma decisão. E o mais importante é que a decisão que eles tomaram de não se dobrar diante daquela grande estátua. O que Deus colocou no coração daqueles homens gerou neles tanta certeza e confiança que eles não trocaram o que Deus colocou neles por aquilo que o mundo exterior oferecia. Porque as riquezas deste mundo não se compara com a glória de Deus que é revelada. Não se compara com aquilo que Deus deposita em nós, que é as suas riquezas. A demonstração do seu amor e a certeza da sua presença em nós. Eis que estarei convosco. Deus, ele fez promessas que estaria com cada um. Desde o princípio, o que Deus exige do homem é a sua fidelidade. Um compromisso que esse homem assume com Deus, para que ele possa viver, para que ele possa experimentar coisas grandiosas e valiosas em nossas vidas. É claramente aqueles homens entenderam que
o que eles poderiam ter de tão precioso. Não era aquilo que eles tinham conquistado, mas era aquilo que eles poderiam alcançar em Deus. A maior riqueza que Deus pode dar ao homem não é aquilo que ele conquista, mas é o que ele pode alcançar em Deus. Aqueles homens tinham posições, estavam vivendo no maior império, mas eles não levaram em conta o que eles tinham conquistado, mas eles levaram em conta o que eles poderiam alcançar em Deus. É por isso que eles disseram: se Deus quiser, Ele pode nos livrar. E mediante esta determinação e esta confiança, Deus honra o que eles poderiam alcançar. Nabucodonosor teve que contemplar não apenas 3, mas 4 homens na fornalha, porque aquele que é de mais precioso, e eles optaram por não se apropriar daquilo que eles tinham conquistado, mas eles decidiram batalhar por aquilo que eles podiam alcançar em Deus. Então a glória de Deus foi revelada naquele momento. O Filho está presente. Deus entrou com eles na fornalha. Que maravilha! Nós abrimos mão daquilo que podemos conquistar ou que conquistamos aqui, porque tudo que conquistamos aqui vai ficar aqui, é perecível, é transitório, é passageiro. O apóstolo Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios. Tudo é transitório e passageiro, mas aquilo que nós podemos alcançar em Deus, Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18: tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscarão a glória que há de ser revelada. E Cristo Jesus, Ele revela a glória do Pai no Filho. Deus, Ele revela a sua glória no Filho. É por isso que no início eu falei que o próprio João disse que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus se revela ao mundo através do seu Filho Jesus Cristo, porque as riquezas de Deus, ela transpõe tempos, gerações, épocas. Revelou Cristo Jesus, Ele revelou ao mundo através dos seus feitos, manifestando a sua glória na presença ou na pessoa do Filho. Observe claramente que a Bíblia nos diz que na plenitude dos tempos, Jesus se manifestou. Jesus, ele se manifesta ao homem e ele revela Deus através dos seus feitos. E as pessoas viram a glória de Deus através do Filho. É por isso que nós possamos dizer hoje a riqueza de Deus revelando no Filho essa grandiosa glória que foi revelada, que foi declarada, que foi vista, que foi contemplada, porque o escritor aos Hebreus, ele diz que antigamente Deus ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias ele nos fala através do Filho. Então o Filho, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ele revela a sua glória. É por isso que a palavra de Deus fala claramente nos evangelhos logo no início, quando Jesus ele foi batizado, quando João Batista ele foi morto. Você vai observar ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus uma declaração tão maravilhosa dessa glória, desta luz que reluz ao mundo. O próprio escritor ele diz: terra de Naphtali, terra de Zebulon, Galileia dos gentios, povo que jazia em treva, raiou-lhes a grande luz. E diz: desde então começou Jesus pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Observe que Paulo está falando de algo muito profundo aqui no verso 19 da carta aos Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, que é muito rico, demonstrou esse grande amor, revelou-se ao mundo através do Filho. Ele suprirá todas as nossas necessidades. É tão importante que a maior necessidade que um homem tem hoje é de tomar uma decisão e que Cristo possa revelar a sua glória através de um encontro pessoal que você terá com Ele. Ele vai preencher o vazio do coração. Ele vai te dar tanta graça para que você possa ter uma nova perspectiva de vida. Não viver momentos de alegria, mas ser completamente inundado com a glória, com a presença, com milagre, com provisão, com perdão, sabe? Com a alegria verdadeira no coração. Porque quando a glória do Filho é revelada, ela é dada, ela é transmitida, ela se torna notória na nossa vida, nós nos inundamos com esta presença. E nós vamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo. Passou disso é lucro, morrer é lucro. Por quê? Porque a glória, ela contagia. Esta glória, ela é abundante, ela é grandiosa, maravilhosa. Cristo Jesus. É por isso que Paulo, ele fala algo tão interessante quando você prova dessa glória. Paulo diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Paulo diz assim, que diremos acerca destas coisas? Que coisas são essas que Paulo está dizendo? Ele está falando exatamente do versículo 17 e do versículo 18 de Romanos, do capítulo 8. Porque Paulo fala no versículo 18 do capítulo 8, ele está falando que as aflições do tempo presente, ela não ofusca a glória que há de ser revelada em nós. É isso que Paulo está dizendo, pois que diremos acerca destas coisas, desta glória tão maravilhosa, tão grandiosa, tão profunda, tão ampla. O que nós vamos dizer acerca destas coisas? Vou simplificar, o que eu posso dizer é que se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele vai revelar quem é Deus. Aquele que nem mesmo os anjos poupou, mas antes... Ou seja, o próprio Deus não poupou nem os anjos, nem o seu filho. Aquele que nem mesmo, tem versão que diz assim, aquele que nem mesmo o seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós. Olha que riqueza. E não nos dará com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica-nos. Aí ele diz, quem nos condenará? É Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, levados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Deus? A fome? A provação? A tribulação? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a altura,
a profundidade, nem principados e potestade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fecha no verso 39, mostrando o que é que pode nos separar do amor de Deus, desta riqueza. O que é que pode nos separar dessa riqueza tão preciosa, que é o amor de Deus? E ele mostra o que ele fez por amor de nós, entregou o seu filho. Nem o seu filho poupou, mas antes entregou por todos nós. É tão importante que por amor Deus entrega Jesus. Jesus, o intuito de Jesus é revelar a glória do Pai através da sua pessoa. Ou seja, Deus envia Jesus, Jesus representa esse Pai. Jesus faz questão de mostrar para as pessoas quem é esse Pai amoroso, poderoso, grandioso, sabe, rico, tardio em irar-se. Mas esse Deus exerce a sua misericórdia. Que privilégio. Você que está me ouvindo agora, coloque a mão no seu coração. Jesus morreu por você. Deus revela o seu grande amor, a sua maior riqueza, através desse ato salvífico, nos resgatou e nos deu condição de sermos chamados filhos de Deus, de sermos ricos, porque Ele tem nos enriquecidos. Paulo, ele diz que Jesus, ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Jesus se fez pobre. Ele abriu mão do seu trono de glória, ele abriu mão da sua própria glória, mas se fez servo. Jesus se fez pobre, Jesus, ele se fez escravo. Jesus, ele se entregou, ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Se você não compreende esta palavra, ore a Deus, para que o Senhor possa abrir a tua mente, Deus possa abrir o teu entendimento. Porque Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer-nos. Ou seja, Cristo abriu mão da sua glória para que nós possamos experimentar dessa gloriosa glória de Deus. Ele te escolheu. Não importa o processo que você vai passar nessa luta, mas confie, porque esse Deus que é rico, Ele vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. E o mais importante aqui, quando Paulo fala que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, ele não está falando de necessidade apenas de alimento, mas a maior necessidade que um homem tem é de ser perdoado, de ser alcançado, de ser enriquecidos com esta presença e a manifestação desta glória, para que você tenha uma vida, como disse o próprio Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância. Para que você não tenha mais fome, para que você não se torne mais pobre, para que você não esteja mais na condição de escravo e de andar sendo aprisionado pelo pecado. Jesus disse, para que você fosse rico, eu me fiz pobre. Para que você se vestiste, ele se fez nu, ele esteve nu. Para que você tivesse abundância de alimento, ele teve fome. Então, queridos, nós precisamos atentar para o que a palavra de Deus ela tem nos instruído, para que de fato nós possamos
ser enriquecidos da sua presença. Dobrar o seu joelho e sentir a presença de Deus. Você ir a um culto de louvor e orar ao Senhor, adorar, você ministrar uma bênção e aquela pessoa ser alcançada. Você orar por alguém que está enfermo e Jesus possa curar. Isso é ser rico da presença, da graça e do amor de Deus. Que Cristo Jesus possa te abençoar, te dar muita graça, que esta palavra de reflexão ela possa inundar o seu coração e você possa se maravilhar com esta dádiva de Deus, que é a sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.